Fala, nação palmeirense, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Palmeiras de Arte. Hoje vamos reagir aqui ao jogo aberto, depois ao corte da ESPN, para ver o que eles estão falando aqui do Palmeiras, que vai enfrentar agora o Vitória, né, com uma equipe mais renovada, com os titulares no banco, né, porque vão estar vindo de data FIFA, mas com muito mais titulares agora. Então, sem mais delongas aqui, bora pro vídeo. Não esqueça antes de deixar o like, se inscrever e também de comentar o que você acha. Andréas e do Alan, que estavam suspensos. Esses estão confirmados, não é, Vinícius? É isso aí, Bruno. Um abraço para você e para todos os companheiros. Esses dois que estavam suspensos na última rodada contra o Santos estão garantidos, reforços do Palmeiras. E como você disse, Palmeiras vai trazer os 6 jogadores que estão disputando a data FIFA em voo fretado. Eles chegam na quarta-feira de manhã. Vitor Roque, inclusive, vem no avião da presidente do clube, a Leila Pereira. Os outros jogadores, os 3 que estão defendendo a seleção do Uruguai, Emiliano, Facundo e o Piquerez, mais os 2 que defendem a seleção do Paraguai, Gustavo Gomes e o Sousa, voltam dos Estados Unidos e chegam aqui, então, na quarta-feira de manhã. A tendência é que eles fiquem no banco de reserva, porque não vão participar de toda a preparação do Palmeiras para esse jogo contra o Vitória. O técnico do Paraguai deu declaração que não vai utilizar o Gustavo Gomes e o Ramon Sousa no amistoso contra o México nesta terça-feira, porque fez um acordo com os clubes que estão disputando a final da Copa Sul-Americana e também da Libertadores, caso do Atlético e do Palmeiras. Então, esses jogadores não vão atuar e ficam à disposição do técnico Abel Ferreira, mas como eu disse, eles devem começar no banco de reservas. O Palmeiras vai fazer esse último treinamento antes de enfrentar o Vitória, aqui no estádio do Allianz Parque, volta a jogar em casa depois de 2 rodadas e é uma reta final dos jogos no Allianz Parque. Vai enfrentar o Vitória e depois, na sequência, o Fluminense, os últimos 2 jogos no seu estádio nessa temporada, onde tem 71% de aproveitamento. Quem está confirmado no jogo é o Flaco Lopes, que voltou na véspera do jogo contra o Santos, mas o Flaco Lopes vive um jejum de gols, é o maior esse ano, são 7 jogos sem marcar. Isso já incomoda o centroavante, que é o artilheiro do Palmeiras nessa temporada, com 23 gols. Então, há toda essa expectativa do Flaco Lopes sair logo desse jejum, logo na reta final da temporada e às vésperas da final da Libertadores. Bruno. É porque ele voltou a tempo de jogar o segundo tempo, pelo menos da partida contra o Santos. E hoje vamos ver também, não é, Vinícius, quanto tempo e se vai ter tempo o Vitor Roque no jogo da seleção brasileira, porque mais cedo a gente viu o Ancelotti falando que deve, e o Hoffmann contando que deve dar oportunidade para o atacante do Palmeiras, Vinícius. Pois é, todo mundo de olho nessa situação do Vitor Roque, né, que deve jogar nessa terça-feira à tarde contra a Tunísia. O Palmeiras esperando a situação do jogador, mas como tem o desgaste da viagem, vamos lembrar que o Flaco Lopes, como você disse, ele jogou apenas 10 minutos na partida contra Angola na sexta-feira, voltou ao Brasil, chegou aqui na manhã do sábado e enfrentou o Santos à noite. Ele ficou no banco de reservas, mesmo jogando apenas 10 minutos. Então, se o Vitor Roque entrar em campo, e mesmo retornando com o voo da presidente do Palmeiras, certamente vai começar no banco de reservas, porque ele fica fora de toda a preparação do Palmeiras para esse jogo de quarta-feira, o pessoal buzinando aqui, para esse jogo de quarta-feira contra o Vitória. O Palmeiras tentando, então, retomar aí uma vitória depois de 2 derrotas como visitante, e o Flaco Lopes como titular, e o Vitor Roque deve começar no banco de reservas. Bruno. Boa, Vinícius, obrigado. A gente vê a sequência do Palmeiras ali, então, com os 2 próximos jogos em casa, depois do jogo contra o Grêmio, e aí, decisão. Também chamou a atenção. 2 derrotas seguidas e a liderança do brasileiro ficou para trás. Alerta ligado? Risco de tudo perdido? Onde foi que o Palmeiras errou? Este campeonato tem que ser analisado quando chegar ao fim por tudo o que se passou durante a época, não é neste momento. Quando chegarmos ao fim e que me fizeres essa pergunta, eu vou-te falar jogo a jogo e os jogos cruciais e onde é que foram determinantes ou não, e onde é que se mudou ou não, as narrativas que se criou ou não, as influências que se tiveram ou não, as decisões que foram tomadas ou não, controvérsias ou não. O gol de Olaser, que deu a vitória ao Santos, causou um prejuízo grande na tabela para o Palmeiras. Agora são 3 pontos de diferença para o líder Flamengo. Condição que também está posta pela derrota anterior contra o Mirassol fora de casa, justo no momento decisivo. O Palmeiras contra os melhores colocados, aliás, tem tido problemas.
Mesmo que faça uma campanha histórica para o clube nos pontos corridos, as 2 derrotas contra o Flamengo e uma derrota e um empate contra o Cruzeiro pesam. A matemática alviverde agora não pode nem pensar na palavra tropeço. 5 jogos restantes no Campeonato Brasileiro, 5 oportunidades de tirar a desvantagem com relação ao Flamengo e conquistar o título nacional. Uma sequência que no primeiro turno deu ao Palmeiras 4 vitórias e um empate. Aproveitamento de quase 90%. Jogos contra a Vitória e Fluminense em casa, Atlético Mineiro, Grêmio e Ceará fora. Hora de unir forças com os retornos de Andreas Pereira e Alan, que estavam suspensos, e os convocados para as seleções nacionais na data FIFA. Todos ficam à disposição para as partidas hoje. Vitor Roque pode ganhar minutos contra a Tunísia, em Lille, na França, à tarde. À noite, Piquerez, M. Martínez e Facundo defendem o Uruguai contra os Estados Unidos, em terras norte-americanas. E ainda tem Gustavo Gomes e Sousa, que às 10h30 tem compromisso do Paraguai contra o México. Também nos Estados Unidos, análises das condições físicas junto ao Núcleo de Saúde e Performance vão definir a utilização dos jogadores. Enquanto isso, a base tão vitoriosa e rentável do Palmeiras nos últimos anos tem um problemão. Uma ação movida pelo Ministério Público mandou demolir o CT da formação em Guarulhos. A argumentação é que o Palmeiras não fez contrapartidas que eram exigidas para ter o terreno em 1998. O clube vai recorrer. Vai recorrer e deve fazer essas modificações. Mamãe Leila dá um jeito, resolve tudo, né, Ronaldão? É o quê? Ai, se fosse o Corinthians. Ai, meu Deus. O Corinthians tá devendo. Ai, se fosse o Corinthians. Mas deixa eu falar uma coisa. O Corinthians tá devendo. Ela tem que fazer benfeitorias ali, porque o lugar eu passo ali direto, ali, que é perto de casa ali. É bonito ali. Da Portuguesa fica do outro lado, o do Corinthians fica lá do outro lado. E o Palmeiras pegou um espaço bonito. Se tem. Mamãe Leila, é avião nada. Vamos lá, Mas ela fez, pô. Ela fez. O que ela fez? Ela só tem que agora fazer um negócio de segurança agora pro parque, aquela coisa E por mais. que ela não As fez, benfeitorias já estão feitas lá. E melhorando a cada vez mais a CT da base do Palmeiras. Não sei não, hein? Ali tem um pântano ali também. Tem que tomar Agora, cuidado. melhorar é o verbo, porque para os padrões do Palmeiras atualmente, perder 2 seguidas, como perdeu para o Mirassol lá no Maião e depois na Vila para o Santos, o Abel Ferreira deve estar espumando o Cicinho, ele não gosta disso. E na reta final... A maré não tá pra peixe, não, pro Palmeiras, Tá, né? se pro peixe tá. O Santos que o diga. Mas assim, falar que era esperado, não era, até porque o palmeirense mais otimista acreditava, né? Acreditava nessa vitória. O pessimista também. Até porque o Palmeiras é muito os secadores? mais time do Santos. Secadores? Os secadores Foram um acreditavam delírio. também. Foram um delírio, foi um delírio. Acreditava pela regularidade do Palmeiras. Então, assim, o Palmeiras jogou muito abaixo, apesar de time considerado reserva, jogou muito abaixo contra o Santos, mas liga o sinal de alerta. Mas, assim, o Palmeiras, contra os grandes, acabou entregando. Contra os pequenos, tá ganhando. Então, assim, o torcedor palmeirense pode esperar uma vitória contra o Vitória. Eu também espero. Eu também. E Bastante. outra coisa, é isso que acontece no campeonato, os resultados improváveis que me fazem ter ilusão, esperança, acreditar na Série A. Porque se não fosse isso... Uma vitória em cima do vovô. 3 pontos, não sei o que é isso, há quanto tempo? Ixi, a abstinência tá brava, hein? Bom, vamos falar de jogo que acontece hoje. Busca a terceira... Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero ter gostado. A gente viu aqui um corte bem breve, né? Não foi um corte muito grande, não. Não, hoje é terça, hoje é jogo do Brasil ainda, hoje não voltou ainda, tá um pouco longe do jogo, porque vai ser só quinta, né? Bom, mas vamos ter esse jogo aí contra o Vitória, um jogo bem importante. Vai ser, se eu não me engano. Não, na verdade, acho que vai ser amanhã o jogo. O jogo vai ser 7h30 de amanhã. Eu tava jurando que era quinta-feira, mas vai ser quarta mesmo. Bom, vai ser um jogo em que a vitória é praticamente garantida, né? Não há nenhuma garantia, claro, no futebol, porém, a vitória é muito certeira, já que o Vitória, né? O Vitória é um time bem mais fraco do que o Palmeiras. Assim como o Santos é também, porém, a gente estava extremamente desfalcado e isso pesou demais. Mas dessa vez a gente vai ter Andreas, vai ter Alan e vai ter todos os titulares no banco, né? Vitor Roque,
é, Flaco Lopes. Flaco Lopes, inclusive, já vai jogar, então vai jogar Flaco Lopes, Andreas, Alan, Vitor que vai estar no banco, Gustavo Gomes vai estar no banco, Sousa, M. Martinez, Aníbal, todo mundo vai estar praticamente o time inteiro no banco. E deve jogar Andreas, deve jogar Alan, deve jogar o próprio Flaco, talvez ali o Vitor Roque. Talvez, tá? O Vitor Roque talvez entre mais no segundo tempo devido aos custos físicos da viagem. A viagem custa muito fisicamente pro cara, o cara se cansa. Porque não é a mesma coisa de você viajar ao Atlântico, você vai viajar durante várias horas, eu não sei quantas horas. Deixa eu ver aqui. Essa Atlântico de avião. Tempo. Então, 5 a 12 horas, né? Quando vai estar vindo de lá, deve ter umas 7, 8 horas, supondo. É suficiente pra dormir, mas a pessoa não consegue dormir direito e tal, blá blá blá, tem essas paradas aí. E se ele jogar, então, ainda vai ter mais um desgaste físico. Então, é bem importante que ele seja preservado pelo menos um tempo, né? Assim como o Flávio Lopes foi isso. O Flávio Lopes é uma máquina fisicamente. E o Vitor Roque é uma máquina muito mais forte do que o Flávio Lopes é. Então, eu acredito que o Vitor Roque possa sim jogar, mas é melhor preservar ele só pro segundo tempo e entrar caso o jogo não esteja tão decidido ainda, né? Porque eu acho que já vai estar bem decidido, já vai estar bem encaminhado. O Felipe Anderson, ele tá entrando, mas tá entrando desligado, cara. O cara bom, Lazio, ele não jogava desligado assim na Lazio. Não jogava. É dar mole lá de jogar desligada na Lazio? Não. Aqui, joga desligadão, entra meio sonolento, cara, errando e tal. Tem que ficar mais ligado esse cara. Jogador bom, jogador de Europa, vai ficar entrando assim nos jogos? Não pode, né? É, eu acredito que vai entrar o Alan, Flaco, o, o Vivianas, o Maurício, Aníbal e Andreas, né? O resto é Jefté mesmo, é Kelvin, é, o Fux e o Murilo, né? Fux e o Murilo. Não deve entrar com o Luigi, esses caras aí são muito mais fracos que o resto do grupo. Eles não conseguem somar tanto assim quanto o resto do grupo, né? O resto do grupo é muito melhor. Tecnicamente, fisicamente, tomar a decisão, absolutamente todos os quesitos ali. Futebol. Bom. Aí depois desse jogo, né, nós temos ainda mais alguns jogos, ok? Eles têm depois desse jogo mais 4 jogos, 2 antes da final e 2 depois da final. É muito importante que não deixemos mais a peteca cair e esperemos a derrota do Flamengo, um tropeço do Flamengo. A gente vai jogar ainda, ó, contra. A gente viu ali, né, no vídeo, mas só pra frisar aqui. Bom, a gente vai jogar contra o Vitória, Fluminense, Grêmio e. Vamos lá. Vitória, Fluminense, Grêmio, Ceará e Atlético Mineiro. 5 jogos. Aí a gente vai jogar em sequência, né? Vitória, Fluminense e Grêmio. Vai ser um amanhã, quarta. Outro já vai ser no sábado, ou seja, quinta, sexta, sábado, ou seja, 2 dias completos de descanso. Aí vai jogar contra o Grêmio na terça, ou seja, domingo, segunda, terça de novo, 2 dias de novo de descanso. Vai jogar no sábado aí, quarta, quinta, sexta, 3 dias. Porém, tem um dia da viagem, então é 2 dias mais ou menos aí inteiros de descanso pra poder jogar a final da Libertadores. Que absurdo! O último jogo tinha que ser no sábado, nesse sábado, mas vai sim jogar no outro. Loucura! Doideira, doideira. É o. Doideira mesmo, doideira mesmo. Por exemplo, se fosse contra o River Plate não, que disputou na nossa chave. Se fosse contra o Racing, cara, eu tenho certeza que eles ficariam até 2 semanas sem jogar por causa desse jogo. Tenho até certeza disso. Eles não teriam nenhum problema em pausar lá o campeonato argentino deles, que não vale absolutamente nada.
para poder jogar essa final. Assim como a LDU também faria isso. A LDU, os outros times aqui também fariam isso, do Independente Del Valle, ah, Independiente, Estudiantes, todos os times aí argentinos, eles pausam o campeonato deles pelo menos uma semana antes para poder se preparar fisicamente, mentalmente, tudo. E é assim que eu acho que deveria ser feito também, tá? Eu acho que não deveria fugir absolutamente nada disso, né? Eu sim que deveria ser dessa forma, beleza? Bom, como a gente viu, o time vai estar mais completo, vai ter mais jogadores e tal, vai ajudar bastante. O resto, né? Vai estar no banco, pode entrar no segundo tempo, caso as coisas se compliquem. Eu acredito que não vai se complicar, porém, caso se complique, tem o banco. O banco vai estar aí bem recheado, façamos as substituições certas, por exemplo. Alan, Andreas e Flaco estão descansados, que são os titulares absolutos. O Fux também. O resto, Felipe Anderson é titular, mas não é e tal, depende. Mas não tira esses caras, velho. Tira outros caras, tipo o Maurício. Tira o Maurício e põe o Vitor Roque. Tira o Murilo e põe o Gustavo Gomes, caso precise. Acho que não vai precisar. Da zaga é muito difícil o cara sair. Porque se você pegar a distância percorrida e intensidade de jogo, o zagueiro é o que menos tem isso, claro, a gente tira o goleiro, nem conta o goleiro. Mas o zagueiro é o que dá menos sprint, é o que menos corre no campo, é o que menos sofre a fadiga completa, né? Os que mais sofrem são os meias, tem que ir e voltar, a ponta, né? Lateral, até meio de campo. Mas a média assim, do jogador zagueiro é 9 quilômetros. E dos jogadores de ponta, 9 e tal, é 11 quilômetros por jogo. A média. Tem jogo que chega a 12, tem jogo que chega a 13 ali. Muito extenuante. Por isso, isso aumenta muito o risco de lesão, tá? Porque o jogador está muito cansado. O músculo já está bem fatigado. Então, aumenta demais o risco de lesão ali dos jogadores. Por isso que as competições estão começando a tirar prorrogação. Prorrogação é 2 tempos de 15, ou seja, 30 minutos a mais ali, e o cara vai correr mais uns 2, 3 quilômetros. Então, o cara correu 11, o cara vai correr 14. É coisa pra cacete, é coisa demais. Entendeu? Tá maluco, é muita coisa. O risco de lesão aumenta demais. Tanto que ano passado, Júlio Koundé, e ele jogou parece em todas as partidas do ano. Ele só se machucou depois que jogou uma partida de prorrogação. O jogador é uma máquina fisicamente. Não se machucou a temporada inteira. Ele se lesionou depois da partida de 120 minutos. É que teve prorrogação. O cara é uma máquina fisicamente. Mas você noção, os jogadores do Barcelona no ano passado, aqui só parafraseando, eles jogaram praticamente todos os jogos, né? Lamine Yamal, Rafinha, Jules Koundé. Os jogadores não se machucaram, isso é uma sorte absurda deles. E só foram se machucar no final, depois de 50, 60 jogos in a row, assim, em sequência. E esse ano, por exemplo, vieram muitas lesões. Rafinha se lesionou, Lamine Yamal se lesionou por Borgia, Rafinha se lesionou, Pedri se machucou, um montão de jogadores se machucou. Isso aí é devido a muitos jogos em sequência. E lá joga 10, 15 jogos a menos do que no Brasil. Olha que loucura. Aqui o jogador chega no final do ano, jogou 70 jogos. 70 jogos. Eu lembro que a maior temporada de ano do Messi foi 69 jogos. Ele jogou e fez, acho que 91 gols. 69 jogos. E 69 jogos é assim, ó. Ó, tipo assim, é nada. É nada, tá ligado? Todo ano faz isso. E lá foi o ano que o cara jogou mais porque ele chegou à final de tudo, entendeu? E é um absurdo isso. Porque não faz sentido. Campeonato e um calendário, o cara jogou 70 jogos no ano, é muita coisa, é absurdo, é absurdo, é absurdo. É fatal como o cara lá. É loucura, doideira isso. 70 jogos no ano é muita coisa. Eu acredito que para melhorar, tem que melhorar para chegar no nível europeu, 60 jogos no máximo. Tirar todas as datas de futebol regional. Paulista, Carioca, Mineiro. Tem que tirar toda essa merda aí, isso não vale nada, não dá dinheiro. O jogador no final só acumula partida de jogada e tal, não faz sentido. Eu acredito que os clubes. Ah, não quer acabar? Tudo bem.
a gente não vai jogar pro titular, não. Só vai jogar aí sub-15, sub-18, sub-20. Nenhum titular mesmo vai jogar nessa parada, não. A gente vai fazer uma pré-temporada aqui, ok. Só vai voltar no Brasileirão. Perfeito, velho. Entendeu? Acabou. É isso, só vai voltar no Brasileirão. E é o que deve ser feito. Lá na Europa é assim. O campeonato regional deles é o Brasileirão. Então eles não têm Paulista e Brasileirão. Aqui eles têm. Porque aqui é tão grande que, por exemplo, São Paulo, no tamanho, não é da Alemanha, mas é quase o tamanho da Alemanha. Minas Gerais é maior da Alemanha. Minas Gerais é maior do que Hungria, é maior do que Portugal, Espanha junto e tal. Então, absurdo, né? Aqui. A pessoa espera ter gostado do vídeo aí. Essa foi o vídeo, em minha opinião, posterior aqui.